E aí, pessoal, tudo bem? É o Carlos Molica e eu estou aqui para ajudar vocês, para a gente conversar sobre o simulado de direito penal para o pessoal do TJ. Tudo bem? Vamos começar? Pessoal, questão 83, direito penal, ele vai falar sobre o quê? Ele fala sobre denunciação caluniosa. O que pede a questão? O que pede o enunciado da questão? Assinale a alternativa que melhor representa o tipo penal do crime de denunciação caluniosa, no qual a lei descreve que imputar crime a quem o sabe inocente, dando causa à instauração de. Essa é uma parte do caput do artigo 339 do Código Penal, que fala sobre o crime de denunciação caluniosa. É quando você dá início a um procedimento, dá início a uma movimentação do Estado que imputa alguém, acusa alguém de ter cometido um crime que você sabe que ele é inocente. Na verdade, você está mentindo. Tá joia? Então, o que o caput fala? O caput fala que você vai dar causa a investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Como vocês podem ver, é uma das alternativas mais completas. Tá joia? Então, em algumas alternativas, especialmente na A e na B, além da E, ele faz um resumo das exigências, ele faz um resumo das elementares do artigo 339. E aqui cabe, a resposta, então, é a letra C, mas cabe um comentário que, para vocês tomarem muito cuidado, que a denunciação caluniosa necessita que você impute essa acusação a uma pessoa. Tá? Você precisa falar sobre uma pessoa. Se porventura, na sua questão, estiver dizendo que a acusação ou a informação seja a respeito de um fato, não imputando a alguém esse crime, você tem um crime diferente da denunciação caluniosa, você tem uma falsa comunicação de crime ou de contravenção. Tudo bem? Então grava aí. 339, denunciação caluniosa, é quando você imputa uma acusação a uma pessoa. E você tem que fazer o Estado se movimentar, tem que fazer o Estado andar, a máquina do Estado tem que funcionar. Outra coisa importante da denunciação caluniosa, não pode esquecer, vai dar uma olhadinha no artigo 339, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O parágrafo 1º diz que a pena aumenta se você se utiliza de nome de anonimato ou nome suposto. Porém, no parágrafo 2º, ele diz que a pena vai diminuir, isso mesmo, diminuir se essa denunciação for de uma contravenção. É uma pegadinha, alguém pode imaginar que toda vez que existe um parágrafo, existe um aumento de pena. No caso da denunciação caluniosa, não é verdade. No caso da denunciação caluniosa, no parágrafo 2º, há uma diminuição dessa pena. Ficou claro? Tudo bem? Vamos para a próxima. E vamos para a próxima questão. Questão 84. Ele faz uma comparação entre dois crimes. O primeiro crime é a falsificação de documento público. A falsificação de documento público é um crime que está no título dos crimes contra a fé pública, o título 10. E o crime de prevaricação é um crime de funcionário público contra a administração em geral, que está no título 11. São dois crimes diferentes, em duas razões diferentes. E qual a pergunta? Os crimes de falsificação de documento público e de prevaricação têm em comum. O que eles apresentam em comum? A gente já sabe que eles não estão no mesmo título, eles não estão no mesmo capítulo. A resposta correta é que os dois apresentam mais de uma conduta prevista no tipo. O que é a conduta prevista no tipo? É a ação nuclear, é aquilo que o agente tem que fazer para cometer o crime. Então, se você for olhar o artigo 297, que é o crime de falsificação de documento público, ele diz que para você cometer o crime, você tem que falsificar ou alterar. Quando ele fala da prevaricação, que está no artigo 319, ele vai falar que o funcionário público retarda ou realiza um ato legal ou ilegal, movido por quê? Por sentimento ou interesse particular. Então, quando a gente fala de condutas, os dois crimes admitem mais de uma conduta.
Para a gente dar uma olhadinha no resto, para você não ficar em dúvida, se porventura você marcou alguma coisa diferente, alternativa B, admitem a punição também na modalidade culposa? Não, não admitem a punição na modalidade culposa. Os dois são de modalidade exclusivamente dolosa. Legal? Os dois são dolosos. Em nenhum dos dois, nem no 297, nem no 319, existe a possibilidade de cometer o crime de forma culposa. A alternativa C fala que os dois crimes, ambos serão punidos com penas de detenção e multa. Não. O crime de falsificação de documento público é um crime punido com pena de reclusão. A prevaricação, sim, com detenção. Mas o crime de falsificação de documento público, do artigo 297, é um crime previsto com reclusão. Beleza? Alternativa D. A qualificadora, tratando-se de crime praticado para satisfazer interesse pessoal. Isso não é uma qualificadora, não altera a pena do crime e ele só está previsto no crime no artigo 319, no crime de prevaricação. No crime de falsificação de documento público não existe essa possibilidade de você ter um interesse pessoal envolvido. E por fim, a alternativa E, ele diz que o fato de somente poderem ser praticados por funcionários públicos. Não. O crime de prevaricação, sim, é um crime próprio de funcionário público. Ele está classificado nos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Porém, o crime de falsificação de documento público, ele é um crime comum. Qualquer pessoa pratica, não exigindo nenhuma qualidade especial do agente. Tudo bem? Ficou claro? Presta atenção nessas pegadinhas, presta atenção nessas alternativas que vão te deixar em dúvida e olha sempre, especialmente no artigo 297, preste atenção no parágrafo 1º, quando ele vai citar alguns documentos particulares que são equiparados a público. Volta lá no seu código, volta no seu caderno, no artigo 297, ele vai te dizer alguns documentos que, a princípio, em sua essência, são particulares, porém, para os efeitos penais, são considerados documentos públicos, tá legal? É o cheque, é um documento emanado por entidade paraestatal, são as ações comerciais, os livros mercantis e, principalmente, o testamento particular. Vai lá e dá uma olhadinha para você não ser pego em alguma questão. Tudo bem? Ficou claro? Vamos para a próxima. Legal. Questão 85. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata e declara a verdade. O examinador copiou e colou um pedaço do artigo que fala sobre esse crime na questão. Então, por isso que ele colocou entre aspas. Ele colocou aqui o parágrafo 2º do artigo 342, que fala sobre o falso testemunho ou falsa perícia. O que é isso? Vamos começar pelo crime previsto no caput do artigo 342. Quem comete falso testemunho ou falsa perícia? Aquela pessoa que tem obrigação de dizer a verdade. Aquela pessoa que tem o compromisso, na verdade esse é o termo mais correto, é o compromisso de dizer a verdade. A pessoa é compromissada. Então quem são? Testemunha, perito, contador, intérprete, tradutor. Essas pessoas, ao chegarem na frente do juiz, são compromissadas. Essas pessoas são obrigadas a dizer a verdade. Se porventura elas faltarem com a verdade, mentirem, se elas calarem a verdade, se elas negarem a verdade, elas poderão ser inclusas, elas poderão ser punidas, processadas pelo crime de falso testemunho. Porém, no parágrafo 2º, ela diz o quê? Que se porventura essa pessoa faltou com a verdade, negou a verdade, calou a verdade, mas antes da sentença, isso é importante, tá? Antes da sentença, ela se retrata, extingue a sua punibilidade, ela não será punida por isso. Por que é importante? Porque você tem que prestar atenção. O parágrafo 2º do artigo 342 fala antes da sentença. Ele não está falando antes da sentença irrecorrível, da sentença transitada e julgado, da sentença que faz coisa julgada. Ele fala sentença. Então, entende-se que a primeira sentença do processo, mesmo antes da fase recursal. Então, toma cuidado. Não é antes da sentença irrecorrível, não é antes da sentença transitada e julgado. É antes da sentença.
Tudo bem? Pode escapar? Pode. Foi lá, mentiu, saiu da sala, voltou antes da sentença e disse que quer reparar, se retratar, corrige o seu erro e está tudo certo. Beleza? Vamos ver as outras alternativas? Alternativa A, fraude processual. A fraude processual é quando você, de alguma maneira, tenta enganar o juiz ou o perito. Você muda, você inova artificiosamente, é isso que fala o artigo, ele inova artificiosamente o lugar de coisa, pessoa, local, para que você engane o juiz ou o perito. Isso é a fraude processual. Não tem a ver com mentira e na fraude processual não há retratação. Coação no curso do processo. É quando a pessoa usa de violência, usa de ameaça contra alguém envolvido no processo ou mesmo durante a investigação policial. Pode ser o policial, pode ser o investigador, pode ser o delegado, pode ser o promotor, pode ser o juiz, pode ser a testemunha, não importa quem. Se você de alguma maneira usou de violência ou ameaça para defender interesse próprio ou de terceiro, você vai responder por um crime chamado coação no curso do processo. Fraude é outra coisa. Denunciação caluniosa, a gente já viu lá na questão 83, tá? Na denunciação caluniosa, você imputa alguém, você acusa alguém, movimenta a máquina do Estado contra alguém, tá? Imputando a ela um crime que você sabe que ela é inocente. Joia? Essa a gente já viu. Comunicação falsa de crime ou contravenção. Isso é diferente. Você não imputou a ninguém, você só citou o fato. Você conhece isso como o trote. Ligou para a polícia, disse que está acontecendo um crime, sabe que não está, mas você não imputou a ninguém, você só falou do fato. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Então, resposta correta, alternativa E, falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342 do Código Penal. 86. Em relação ao crime de peculato. Peculato, crime previsto no artigo 312, crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Tudo bem? Então, o peculato é um dos crimes previstos entre o artigo 312 e 327, que é o capítulo dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Então, o que a questão pede? A questão pede que, em relação ao crime de peculato, é correto afirmar o quê? É correto afirmar que o peculato admite a modalidade culposa. Vamos parar um pouquinho e vamos conversar sobre isso rapidinho, um minutinho só. Lembra o seguinte, todos os crimes previstos no Código Penal são dolosos. Ou seja, há que haver intenção, há que ter intenção. A pessoa tem que querer ou, no mínimo, assumir o risco. Todos, sem exceção, são dolosos. Porém, alguns crimes admitem a modalidade culposa. Ela vai estar expressa, determinada no crime, determinada no tipo penal. O peculato é um dos crimes que admite modalidade culposa. Legal? Então, a alternativa A é a correta, porém, quais os cuidados que você vai ter? Olha a alternativa B, que coisa interessante. A alternativa B, ele fala que a reparação do dano no peculato culposo, se feita após a sentença recorrível, extingue a punibilidade. Onde está o erro? Está o erro que é o seguinte, no peculato culposo, quando você repara o dano após a sentença recorrível, a sua pena reduz. Para que a sua pena extinga, para que você fique livre da punibilidade, a reparação do dano no peculato culposo tem que ser feita antes. O examinador inverteu a informação. Então, lembra, no peculato culposo, você tem que lembrar que quem dá causa ao fato é o funcionário público, por negligência, imperícia ou imprudência, e ele tem a oportunidade de reparar o dano. Quando? Se ele repara o dano antes da sentença recorrível, antes da sentença transitar julgado, extingue a punibilidade e ele não responde por mais nada. Porém, se ele deixa para reparar o dano após a sentença recorrível, após a sentença transitar de julgado, a pena dele diminui pela metade. Tudo bem? Tudo bem? Está no parágrafo 3º do artigo 312.
Alternativa D. Em recente alteração, as penas foram elevadas para reclusão de 4 a 12 anos. Não há alteração nenhuma. O crime de peculato culposo tem uma pena que é de detenção, tá? E ela não foi alterada. Fiquem tranquilos quanto a isso. Alternativa E. Trata-se de um delito que exige a conduta de solicitar. Uma dica importante. Nos crimes praticados por funcionários públicos, preste atenção na conduta. Preste atenção na ação, preste atenção na ação nuclear. Tudo isso é a mesma coisa, conduta, ação nuclear, que é o que o tipo penal, que o crime exige para ser consumado. Então, para eu cometer o crime de peculato, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me apropriar ou desviar. Se porventura eu for cometer um crime de concussão, eu preciso exigir uma vantagem devida. Se porventura o crime for de advocacia administrativa, eu preciso patrocinar alguma coisa. Agora, se eu estou falando de corrupção passiva, eu preciso solicitar, eu preciso receber ou eu preciso aceitar promessa. Então, se você se atentar aos verbos, às ações nucleares dentro dos artigos, você vai muito bem na prova, você tira de letra as questões sobre crimes funcionais. Então, lembra, na alternativa E, ele fala o verbo, a ação de solicitar, a conduta de solicitar. A conduta de solicitar não tem a ver com o peculato, e sim com a corrupção passiva. Tudo bem? Outra coisa importante do peculato, parágrafo 1º, é o peculato furto. O peculato dos crimes funcionais, o peculato furto é a única modalidade que admite a participação daquela pessoa que não é funcionário público. Tá? Então, em que situação eu posso punir uma pessoa que não é funcionário público por peculato? Eu posso punir uma pessoa que não é funcionário público por peculato quando ele comete o crime de subtração de um bem que está na posse de outro funcionário público, sabendo da condição de funcionário público do primeiro. Pô, Mônica, ficou confuso. Imagina o seguinte, eu sou um funcionário público e tenho um amigo que não é funcionário público e nós dois combinamos de subtrair o bem que está na posse de um terceiro funcionário público. Esse meu amigo não funcionário público sabe que eu sou funcionário público e mesmo assim ele comete o crime junto, ele concorre com esse cometimento do crime. Nesse caso, nós dois responderemos por peculato. Nós dois responderemos por um crime que a princípio só é aplicado a funcionários públicos. Onde está isso? No parágrafo 1º. Presta atenção, isso é pergunta comum em prova da VUNESP. Tudo bem? Ficou claro? 87. Petrechos de falsificação. O petrechos de falsificação é um crime previsto no artigo 294, tá, do Código Penal. Ele está no título 10 dos crimes contra a fé pública e ele só é aplicado, isso é importante, ele só é aplicado em duas situações. Ou no crime de falsificação de moeda, que é no artigo 289, tá? Que não interessa para a VUNESP, nesse caso do TJ não está previsto no seu edital, e no artigo 294, que são os crimes de falsificação de papéis e títulos públicos. Só nesses dois casos. O título da fé pública, ele também abrange outros 3 capítulos, que falsidade documental, outras falsidades e fraude em certames de interesse público. Em nenhum desses outros capítulos está previsto o crime de petrechos de falsificação. Então, para nós, para o nosso interesse, o petrechos de falsificação só está relacionado ao crime de falsificação de papéis e títulos públicos, este previsto no artigo 293. Então, qual é a questão? O crime de petrechos de falsificação, por expressa disposição legal, tem a pena aumentada da 6ª parte se o agente é. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. O que ele fez aqui, o examinador? Ele fez uma pergunta para você relacionada ao artigo 294, mas a resposta está no artigo 295 do Código Penal. É uma causa de aumento de pena na razão da 6ª parte,
quando o funcionário público comete o crime de petrechos de falsificação, ou seja, ele não está falsificando, ele tem uma máquina, ele construiu uma máquina, ele possui uma máquina, um gabarito, alguma ferramenta que vai possibilitar ele falsificar. Eu não peguei ele falsificando, eu peguei ele com as ferramentas, com as máquinas. Nesse caso, ele responde pelo artigo 294, petrechos. Mas quando aumenta a pena do petrechos? Quando ele é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Tudo bem? Presta atenção nisso. Lembra, petrechos de falsificação não se aplica a outras falsidades. Não se aplica à falsidade documental, nem à fraude de certame de interesse público. É só, no nosso caso, para o nosso interesse, para o edital do TJ, ele só nos interessa no crime de falsificação de papéis e títulos públicos. Tudo bem? Beleza? Ficou claro? 88. A conduta de funcionário público que antes de assumir a função, mas em razão dela, exige para outrem indiretamente vantagem indevida. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os verbos dos crimes funcionais, verbos dos crimes cometidos por funcionários públicos, as ações nucleares? É a mesma coisa, você vai usar a mesma técnica. O que diz aqui? Que o funcionário exige alguma coisa. Se ele exigiu, se ele coagiu, se ele não deu chance de negociação, se ele obrigou a pessoa a fazer alguma coisa, ele comete um crime previsto no artigo 316, chamado concussão. Joia? No 316 ele fala que funcionário que exige para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida, mas em razão da sua função. Tudo bem? Esse é o teor do artigo. Então, o que a gente vai... Já respondemos, o que a gente comenta das outras alternativas? Configura o crime de corrupção passiva? Não. Crime de corrupção passiva exige verbos diferentes, exige ação diferente. Então, no crime de corrupção passiva, eu preciso solicitar, eu preciso receber e eu preciso aceitar promessa. Exigir não está no meu rol de condutas, no meu rol de ações do crime de corrupção passiva. B. Não configura crime algum, pois o fato ocorre antes de assumir a função, não importa. O artigo 316 é bem claro. Você comete o crime de concussão exigindo alguma coisa, mesmo que fora da função ou antes de assumi-la. C. Configura crime de corrupção ativa? Não. O crime de corrupção ativa está previsto no artigo 333, tá? Que é um crime praticado por particular contra a administração pública. Está num outro capítulo, continua no título 11, mas está num outro capítulo. O crime de corrupção ativa determina outro tipo de conduta, determina outro tipo de ação. Então, para eu cometer um crime de corrupção ativa, eu preciso oferecer ou eu preciso prometer. Não há nada em questão de exigir. Então, corrupção ativa, eu ofereço ou prometo. E não configura crime algum, pois a exigência é indireta e para outrem. Não importa, o artigo é claro. A exigência pode ser para outrem, pode ser direta, pode ser indireta, pode ser para mim, não importa. Tá legal? Então, falou em exigir na sua prova, crime funcional que determina a conduta de exigir, nós vamos falando de concussão. Legal? Presta atenção nos verbos que você tira de letra. Tudo bem? Legal. Bom, pessoal, essa foi a correção da prova de Direito Penal. Espero ter ajudado, espero que o simulado também tenha ajudado vocês. É uma forma de você treinar, especialmente para aquele pessoal que nunca fez prova de concurso, é uma forma de você já ir se habituando. Espero que a gente tenha ajudado e a Central de Concurso está à disposição. Um grande abraço, até a próxima.